Queridos irmãos, vamos todos nós reunidos aqui no nosso Lar Cristão Maria de Nazaré juntar esta vibração amorosa que temos em nossos corações para aqui nos colocarmos diante de Jesus para a reflexão desta noite. Jesus está conosco e nós nos dirigimos a Jesus pedindo a Ele bênçãos para que tudo aquilo que hoje falarmos e ouvirmos a respeito do seu Evangelho possa ser para cada um de nós alimento para nos tornarmos fortalecidos na fé, grandiosos no poder de Deus que temos em nós para as ações no bem. Vamos nos tranquilizar. O dia pode ter sido corrido, podemos ter tido sobressaltos, dúvidas, muitos afazeres, mas este momento agora é o momento de Jesus e nós. Como é bom poder sentir este abraço de Jesus, esse acolhimento amoroso e divino. Então, vamos dizer a Jesus que, especialmente, queremos agradecê-lo por tamanho amor e agradecer e louvar a Deus nosso Pai pela nossa vida, pela nossa saúde, por todo o aprendizado que já tivemos nessa vida e por tudo aquilo que fazemos e que poderemos fazer enquanto estivermos aqui na Terra. Que esta paz, essa serenidade que desfrutamos agora em nossos corações aqui juntos, permaneçam em nós. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, aqui na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, e perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todo o mal. Ave Maria, cheia de graças, o Senhor é convosco. Bendita sois entre todas as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre. Santa Maria, Mãe de Jesus, rogai ao Pai por nós, sofredores nesta terra, agora e sempre. Que assim seja. Graças, Senhor Jesus. Boa noite, meus queridos. Olha a gente podendo se ver assim, de mais perto, não é? Que bom, muito bom ver vocês aqui e o nosso coração fica assim, vibrando em alegria, não só pelo encontro, mas especialmente porque se vocês estão aqui é porque vocês estão bem, não é? E isso é o que há de mais importante hoje. Então, é com muita alegria que eu venho hoje falar com vocês mais uma vez e
trago para vocês hoje, aqui deste livro, do Vinícius em torno do Mestre, a lição O Pecado e a Atitude Pecaminosa. Vocês sabem que nós temos lido, temos refletido em muitas lições desse livro, e ele é riquíssimo. E eu gosto muito do Vinícius fazendo essas observações, porque ele sai daquele lugar comum, né? O que eu chamaria aqui do lugar comum? Nós lermos aqui o Evangelho e termos sempre a mesma interpretação. Então, o Vinícius, ele abre um pouco mais, né? Quando ele fala aqui de pecado, a gente já pode imaginar do que ele vai falar. E ele fala da atitude pecaminosa. Eu achei que ele, nesta lição, ele abriu muito mais essa reflexão para nós encararmos essa atitude pecaminosa. O que é essa atitude pecaminosa, né? Será que quando eu tenho uma atitude pecaminosa eu cometo um pecado? Às vezes sim, às vezes não, às vezes nem sempre, não é? Então, eu gostaria de falar com vocês, de lembrar vocês, primeiro, olha, no dicionário fala que pecado é uma palavra que vem do latim e quer dizer, gente, tropeçar. Tropeçar, ó. O pecado é um tropeço, então, na verdade, não é? E aí, segundo os evangelhos, né, ou segundo um dicionário mais acadêmico, é uma desobediência a qualquer norma ou preceito. É uma transgressão dos mandamentos da lei de Deus com esse enfoque espiritual. Então veja, é uma desobediência a qualquer norma ou preceito. Quer dizer, quando a gente tropeça diante de uma norma. Nós vivemos em sociedade e nós temos as leis civis, não é? Então, quando nós tropeçamos nessa lei, quando a gente bebe e vai dirigir, por exemplo, a gente comete esse tropeço e a gente vai receber uma multa, não é? Existem as leis civis em todas as sociedades, elas são diferentes de sociedade para sociedade, não é? Vejam, aqui no Brasil nós temos um código de leis que é diferente do que tem lá em Israel, por exemplo, ou na Turquia, ou na França. Tem alguns pontos que são diferentes, mas todos eles foram elaborados a partir de estudos dos entendidos na área, não é? Então nós não vamos, o psicólogo, por exemplo, não vai fazer lei. Quem vai fazer lei são os magistrados, os que estudaram direito, né? Então, em tudo no mundo hoje, isso é riquíssimo, não é? Os estudiosos de determinada área, quer seja na saúde, quer seja aqui no direito, eles analisam pormenores para fazer as leis, para fazer as regras. Então, as leis civis, elas são para o bem de todos. Então, tem algumas leis que a gente não gosta muito, né? E em tudo nessa vida é assim. Tem coisas que a gente acha que não é pra gente, que a gente não gosta muito. A gente quer fazer uma religião assim, bem customizada, bem com a minha cara. A gente quer fazer as leis bem com a minha cara, né? Bem customizada. A gente quer fazer, se você está num estudo, numa sala de estudo de um curso, que existem algumas regras, você sempre tem uma regrinha ali que você acha que isso não é para mim, não precisa, eu gostaria que fosse assim. Então, nós vivemos escapando das leis, porque a gente quer sempre o que é mais confortável, o mais conveniente, segundo a nossa visão, para nós. Então, veja bem, mesmo a lei civil, ela está voltada para o bem de todos. E nós, então, temos que ter essa consciência. Na doutrina, nós temos no Livro dos Espíritos as leis naturais, que são as leis divinas. Se vocês pegarem lá, tem a lei de adoração, lei da preservação da espécie,
lei do trabalho, lei da igualdade, lei do progresso, e tudo isso é muito importante. Então eu gostaria de convidá-los a abrir lá o livro dos Espíritos, neste capítulo sobre as leis, para que tenha um pouco mais, né, para que a gente tenha um pouco mais de entendimento, não é? O que a doutrina fala sobre a lei, sobre essas leis, né? Como é que nós, e ali ela fala da lei divina, não é essa lei civil, mas vocês vão poder ver que nenhuma lei que está lá no livro dos Espíritos é contrária à lei civil, nenhuma, né? Muito pelo contrário, elas são mais rígidas. Agora, aqui, quando a gente fala no Evangelho, a gente vai pensar, quando fala em pecado, né? Eu acho tão importante falar isso, a nossa doutrina não fala em pecado, não existe pecado na doutrina espírita, nós não falamos assim, nós falamos em responsabilidade, porque nós temos consciência de como somos espíritos em evolução e tudo aquilo que nós fizermos fora desse contexto da lei divina, nós vamos ter que nos responsabilizar por isso. Através do livre-arbítrio nós vamos fazer escolha, né, Celso? E aí, vejam bem, os tropeços que nós vamos dar são da nossa responsabilidade. A gente não vai querer dizer, não, fiz isso por causa que o outro fez. Não importa, cada um de nós é um filho único de Deus, é um espírito único, cada um de nós está num ponto evolutivo e cada um de nós tem a sua atitude, a sua ação aqui neste momento encarnado na Terra, não é? Então o Espiritismo, ele não fala em pecado, ele fala em causa e efeito, ele fala em livre-arbítrio, como o Celso também lembrou, e ele fala em responsabilidade. Nós somos responsáveis pelos nossos atos. Ah, mas a responsabilidade é única, ela é linear? Não, não é? Cada um segundo a sua evolução, e se a proposta é evoluir para nós chegarmos nesse mundo angelical, que é a nossa próxima, que é a nossa meta, né, o nosso propósito, nós temos que ir evoluindo, e para evoluir o que nós temos que fazer? Refletir, conhecer. Então, gente, aí também a doutrina traz para nós a reforma íntima. E como é que eu vou fazer essa reforma, não é? Eu acabei de dizer que cada um de nós está num ponto evolutivo. Tudo bem, eu conheço o ponto evolutivo que eu estou? Não, eu acho que dificilmente uma pessoa conheça verdadeiramente aquele... Porque a gente não se surpreende, às vezes, com algumas atitudes que a gente tem. A gente acha que não vai reagir dessa maneira e daqui a pouco a gente está descendo o braço. Então, nós não nos conhecemos profundamente. E a doutrina nos pede que a gente se conheça. Jesus nos pede que a gente se ame para poder amar o próximo, não é? Então, o exercício desta perfeição, como Jesus também nos convidou, sede perfeitos, como o vosso Pai que está no céu é perfeito, não é? O caminho desta perfeição, dessa evolução, ele está naturalmente no estudo, no conhecimento, na reflexão. E para isso nós temos a ajuda de todos, não é? A doutrina propõe o estudo, nós temos as reuniões, a gente fala do Evangelho, como hoje eu estou aqui com vocês, fazendo uma reflexão sobre este pecado. Já vou falar aqui o que Mateus fala sobre o pecado aqui no Evangelho. E eu vou fazer então uma leitura disso, segundo o meu conhecimento, segundo a minha evolução. Mas olha que bacana, se você tiver na sua reflexão, você tiver um insight diferente, produtivo, não é? Então é muito importante que a gente leia e que a gente não fique só aqui no Evangelho, que a gente reflita, que a gente troque ideia, que a gente ouça outras pessoas fazerem a leitura deste Evangelho, a interpretação. E a gente pode concordar ou discordar da interpretação que o outro fizer,
Mas o que importa é que nós estamos refletindo, nós estamos pensando. Se nós ajudarmos essa reflexão, esse desejo de aprender com o conhecimento que nós temos de evoluir, gente, meio caminho está andado, não é? E nós poderemos fazer grandes progressos nesta encarnação e nas próximas também, né? Se Deus quiser. Então veja, quando a gente fala em lei, quando a gente fala em pecado, o que logo a gente lembra? Os 10 mandamentos, não é? Moisés tem ali os 10 mandamentos que foram trazidos muito antes de Jesus, e aquela era a lei. Então o que seria pecado no tempo de Moisés? Desobedecer aquela lei. Vocês se lembram dos 10 mandamentos? Amar a Deus sobre todas as coisas. Não matarás. Honrar pai e mãe. Honrar pai e mãe. O que mais, gente? Amar o próximo como a si mesmo. Não cometer adultério, né? Não desejar a mulher do próximo. Ai, que coisa difícil, né? Os meninos nem falam isso. e assim vai. E a lei de Moisés, a lei que Moisés trouxe, os 10 mandamentos, né? Eles são uma lei muito rígida, de acordo com a evolução do povo naquela época. E aí depois vem Jesus, para nós cristãos, vem Jesus e nos traz a lei de amor, não é? E Jesus, no período todo que ele esteve aqui na terra, ele foi testado, sabe? Os fariseus, eles queriam, os mestres da lei, eles queriam pegar Jesus, sabe? Pegar no pulo assim, pegar naquele negocinho que ia fazer com que ele se desdizesse. Ou que ele dissesse que ele era o Messias, que ele era o rei, para que ele pudesse ser impugnado totalmente. E aconteceu isso, não é? Jesus estava, numa das passagens do Evangelho, Jesus estava lá, ele chegou aos discípulos para eles conversarem, e sempre ele trazia o ensinamento, e aí chegaram uns fariseus com uma mulher e disse assim, olha, essa mulher, ela está pecando contra a lei de Moisés, porque ela é uma adúltera. E aí Jesus, esperando que Jesus fosse tomar uma atitude contra a mulher, na verdade eles não estavam levando aquela mulher ali para que Jesus fosse a palavra, fosse a ordem, fosse a lei. Eles estavam testando Jesus para ver como ele ia se manifestar diante daquela situação, porque a lei dizia que aquela mulher tinha que ser apedrejada. E se Jesus fosse o primeiro a apedrejar, ele ia contra tudo aquilo que ele sempre disse, não é? E aí ele ia ser pego no pulo, não é como a gente diz. E Jesus simplesmente estava escrevendo no chão e disse para eles assim, olha, quem não tiver nenhum pecado, que atire a primeira pedra. E certamente Jesus estava ali levando em conta a lei de Moisés, porque ele sabia que aqueles não acreditavam na sua lei de amor. E aí o que aconteceu? Quem será dali que não tinha nenhum pecado? Certamente todos tinham algum pecado. Então eles foram saindo, e ficou aquela mulher ali diante dele. E ele em nenhum momento julgou. Ele disse para ela, vai e não peca mais. Ponto final. É lindo isso, gente. Porque nós pecamos e nós temos tantos dedos apontados para nós, não é? Então, olha que ensinamento de Jesus. Olha, tudo bem, não foi bem legal isso, mas vai, procura não fazer mais. Essa é a postura cristã, não é? Então, nós temos aqui essa passagem no Evangelho, e depois nós temos também em Mateus 18, nós temos aqui, quando ele fala da importância do pecado também, vocês peguem lá no seu
Evangelho para vocês lerem. Lá no Evangelho segundo o Espiritismo, tem no capítulo 8º, também fala sobre o pecado. E aqui Jesus fala assim, olha, se a sua mão é que te faz pecar, corta a sua mão e joga ela fora. Aquilo que em você te levar ao pecado, destrói isso. Corta a sua mão, corta a sua cabeça, para que você não peque. Não é? Então Jesus está nos convidando a observar as nossas atitudes, o que nos leva a pecar, e isso vai mostrar para a gente que esse pecado concreto que nós estamos realizando, antes ele esteve em nós, ele já estava em nós, e é exatamente esse enfoque que o Vinícius dá nessa lição. Quando ele fala de atitude pecaminosa, Vinícius diz, que o pecado já está na nossa condição, no nosso ponto evolutivo. Então, alguns de nós têm propensão a, numa determinada situação, agir assim ou assado. Assim é o pecado, o assado não é o pecado. E nós, se nós não nos conhecermos, nós podemos muito ir de roldão nisso. Por isso que é importante o conhecimento de si mesmo. Então, se eu sei que alguma coisa em mim me favorece a pecar nesta ou naquela atitude, eu tenho que arranjar meios de me curar desta atitude. Não é? É como a pessoa que sabe que se ela bebe um copo de cerveja, ela bebe 2, depois ela vai destrambelhar, é melhor que ela não tome o primeiro. Então veja, eu achei muito bacana como o Vinícius coloca isso para a gente. O pecado já está em nós. A partir do momento que nós pensamos, nós já estamos cometendo um pecado. Então, o que é que lá na lei de Moisés atrai você para que você peque? O que é que está na lei de Moisés que faça com que você deixe sair de dentro de você essa sua tendência frágil que vai te fazer cometer o ato? Então foge disso. Se você sabe que num determinado momento você se embrutece e você fica com uma raiva que se você tiver uma faca, você pode usá-la para fazer mal para o outro, olha a tendência está. Vocês já viram essas pessoas que às vezes numa discussão, elas falam um monte, elas falam, gritam, xingam, brigam, e depois ela vai lá e pede desculpa e fala assim, eu estava nervoso. Então, você ficou nervoso, mas você tinha aquilo dentro de você. Que bom que você está conhecendo isso. Que bom que você está conhecendo que você é assim. Porque agora você pode corrigir. E como nós vamos corrigir? Gente, corrigir as nossas tendências não é uma coisa fácil. Mas nós podemos nos afastar delas. É através da nossa racionalidade, da nossa reflexão, é através da nossa postura em prece sempre, que nós ganhamos força para nos afastar dessas situações que poderão nos levar ao tropeço, né? Voltando lá no começo, não é? Se você tem uma colega de trabalho que é muito legal, que você fica muito assanhado quando você vê essa colega de trabalho, mas você tem sua mulher lá em casa, nada de tomar cafezinho com a colega de trabalho, não é verdade? Você também um colega homem, que a mulher também, né? Sim! Ô Celso, desculpa. Então, meninas, se vocês têm lá no trabalho de vocês um Gianecchini, sei lá quem é da preferência de vocês, eu sou Thiago Lacerda, fechou, hein? Se vocês têm, então, nada de tomar cafezinho com esse moço, tá bom? Tá satisfeito, Celso? Nem almoçar também. Não, muito menos almoçar, né, Celso? Então, gente, e ainda, Vinícius, para finalizar, porque nós estamos com um tempo mais curto, vocês sabem que eu gosto muito de falar, né, sobre essas questões aqui do Evangelho,
E ainda Vinícius fala assim pra gente, que eu acho fantástico isso, e é uma coisa que eu nunca tinha refletido sobre isso, gente, que eu aprendi hoje nessa lição. Que o fato de nós refletirmos sobre essas nossas tendências faz com que nós sejamos mais amorosos. Porque veja, quando eu reconheço que dentro de mim eu tenho um tropeço que não é muito legal, eu vou saber que o outro também tem. Então eu vou ter um pouco mais de paciência com os tropeços alheios. Eu vou ter um pouco mais de generosidade com os pecados alheios, porque eu sei que eu também poderia fazer aquilo. E desperta também, além dessa generosidade, deste olhar amoroso para com o outro, desperta em nós a humildade, porque nós vamos reconhecer os nossos tropeços, porque nós vamos ter noção absoluta, ou mais detalhada, melhor dizendo, de que nós não somos perfeitos e que nós temos tropeços. Se eu não estou por aí matando e roubando, porque muitos de nós falam assim, não, eu sou do bem, eu não mato nem roubo, né? Se nós não estamos por aí matando e roubando, gente, quantos outros tropeços que nós temos. Quantos tropeços nós podemos ter na nossa vida e que envolve diretamente o outro e que faz mal ao outro. Quando você não ouve, quando você não reconhece o outro como ele é, um filho de Deus como você. Quando você não é paciente, quando você não cuida dos seus pais. Então vamos ver tudo aquilo que os 10 mandamentos nos trazem e que a lei de amor de Jesus nos traz, e vamos ver ali, vamos pontuar. Nossa, amar a Deus sobre todas as coisas. Nossa, mas eu amo a Deus sobre todas as coisas. Nossa, mas eu amo tanto dinheiro. Servir a Deus é mamão? Como é que é isso? Não é? O que muita gente faz por conta de dinheiro. Então não é sobre todas as coisas, não é Deus sobre todas as coisas. Né? Não tomar o nome de Deus em vão. Vira e mexe, eu estou falando, juro por Deus, de uma coisa, uma bobagem, que a gente não precisaria usar o nome de Deus para isso. A gente banaliza o nome de Deus, não é? Não matar. Eu não pego um revólver, uma faca e vou lá matando todo mundo. Mas quantos sonhos será que eu já matei na alma do meu filho, do meu amigo? Por palavras que eu disse, por falta de oportunidade que eu dei, por falta de paciência que eu tive. Não é? Não roubar. É tão capcioso esse não roubar, né, gente? Quem é que faz esse imposto de renda direito? Ah, Irani, mas tudo bem, a gente não faz porque o governo... Isso é problema do governo. Faça o seu. Faça o seu. Né? Eu vejo muito pessoas que ficam dando nó nas situações legais, sabe? E aí na hora do vamos ver, que a coisa que tem que ser ali, fica se descabelando. Ai, mas foi você que criou essa situação. Fizesse direito do começo que você não ia passar por isso agora. Caí na malha fina. Uai, por que será que você caiu na malha fina? Né? Se tiver tudo certinho, não tema. Tudo vai ser esclarecido. Não é? Então, queridos, vamos pensar. Eu vou convidar vocês a ler esse Mateus capítulo 18, quando ele fala do pecado, que eu já disse aqui para vocês o que é. No Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 8º, que Kardec nos traz reflexão dele, de muitos espíritos a respeito disso. Lá no Livro dos Espíritos, quando fala das leis divinas, olha quanta coisa vocês têm que fazer essa semana, não é? Mas peguem um minutinho, você pega 15 minutos ali, se alguém tiver aqui o entorno do mestre também, é na página 78, o pecado e a ação pecaminosa, e a atitude pecaminosa, e reflita um pouquinho sobre isso, no que eu posso melhorar na minha vida, nesse momento agora, no que se refere a esses tropeços. Quais são os tropeços que eu poderia não ter mais? Vou acolher aqueles que convivem comigo nos seus tropeços. Vamos alertar.
olha, não faça isso, olha, melhor você não fazer isso, sabe? E aí o outro, não se mete na minha vida. Fale. Jesus diz pra gente, quando você vir que teu amigo está fazendo alguma coisa que não é legal, vai com ele em segredo e fala. Se ele te ouvir, ótimo. Se ele não te ouvir, bate o pó da sua sandália e vai e continua a amizade do mesmo jeito. Nós não podemos querer que o outro faça como nós estamos pensando, mas nós podemos alertar, porque esse alerta é um ato de amor, não é? Então, queridos, que Deus nos dê uma boa semana, que vocês todos permaneçam com saúde, seus familiares, e que Deus abençoe essa nossa terra para que nós possamos, passo a passo, ir saindo dessa situação.